Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Alô, meu amigo da TV Band Vale, muito bom dia, um grande abraço, que você tenha um ótimo final de semana. Está começando aqui na tela da TV Band Vale mais uma edição do Band Vale Esportes, programa que você já está acostumado a acompanhar todo sábado, 8h30 da manhã. E hoje nós vamos falar de basquete. O nosso convidado é um ex-craque de basquete, do basquete brasileiro, da seleção brasileira, jogou Olimpíada, jogou Copa do Mundo e fez parte de um dos maiores times de basquete da história de São José dos Campos. Todos se lembram do grande time de basquete do Tênis Clube, bicampeão paulista, campeão brasileiro no começo dos anos 80. É o Zé Geraldo que realmente fez história no basquete brasileiro. Hoje vive em São José dos Campos, está iniciando agora um novo trabalho como supervisor deste novo basquete, nessa nova etapa do basquete em São José dos Campos. É ele, o nosso convidado do Band Vale Esportes. Vai falar muito da sua carreira, da Olimpíada, de Copa do Mundo, do atual momento do basquete brasileiro. Enfim, tem muita história legal para contar e você vai acompanhar. Fique ligado porque o Band Vale Esportes com o Zé Geraldo do basquete está no ar. Então, muito bom dia para você que nos acompanha neste sabadão aqui no Band Vale Esportes, na tela da TV Band Vale. Hoje a gente vai falar muito de basquete. Alô, torcedor do basquete joseense, você que gosta de basquete não só em São José, ele tem história, muita história boa para contar, muitos títulos para contar também pra gente, dessas experiências maravilhosas. Eu tô falando de José Geraldo de Castro, mais conhecido como Zé Geraldo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Andressa. Bom dia. Bom dia, Zé. Muito obrigado por... Prazer de novo estar com vocês. Estava falando para a Andressa que eu vou ficar mal acostumado. Já está virando VIP aqui, nossa, hein? Bom dia a todos que estão curtindo aí o Band Vale Esportes e um bom dia especial para os amantes do basquete aqui em São José dos Campos. Ô Zé, a gente sabe que você tem muita história para contar, o Antônio Carlos até coça a língua para começar a falar dos títulos grandiosos que você tem, mas como é que surgiu o basquete na sua vida? Eu sou de uma geração que a gente tinha uma formação escolar, né, na época dos institutos de educação, hoje, né, do Estado. Que eu me lembre, dos 12 anos eu já tinha quase 1,80 m. Na minha época eu era um ET. 15 anos eu agora já estava... Agora chamam de bullying, né? Na época era na hora mesmo, né? Girafa, espanador da lua, tinha tudo isso, né? Para trocar lâmpada. A gente não encarava como bullying, a gente acertava as contas depois. E eu tenho esse tamanho desde os 15 anos. Então eu comecei a jogar basquete na escola, nós tínhamos um professor de educação física que era voltado para isso, e eu comecei a jogar basquete na escola. Isso foi quando, Zé? Você nasceu em que ano? Será que eu lembro, cara? Claro que eu lembro, mas... Eu sou de 1950, isso aí já era uma época de 62, 63, foi quando eu comecei a jogar. Agora, para o basquete mesmo, eu apareci nos jogos regionais em Ourinhos quando eu tinha 15 anos. Jogando por Presidente Prudente? Por Presidente Prudente, com a equipe adulta de Presidente Prudente. E no time de Ourinhos tinha o técnico de basquete do infantil do Corinthians, quando eu fui para o Corinthians. Primeiro time que você saiu do Presidente Prudente, então, indo para o Corinthians, ficou quanto tempo lá, Zé? Mas eu joguei 5 anos no Corinthians. Ô Zé, o Corinthians foi um time que você mais teve títulos, que você mais ganhou títulos? Eu acho que sim. O Corinthians é uma história, é um capítulo à parte na minha vida, o seguinte, porque quando a gente morava no interior, naquela época, eu escutava jogo de basquete pelo rádio, antiga Rádio Tupi. E eu era doido por basquete, então eu via falar muito lá, imagina para mim o que seria. Eu até escutei uma vez que teve um sul-americano no Paraguai, quadra aberta, que o Corinthians, sul-americano de clubes, que o Corinthians estava jogando, e eu escutei aqueles sul-americanos, ficou muito marcado. E eu via falar de Vlamir, Amauri, Rosa Branco, Biratã. Eu falei, nossa senhora. E 2 anos, 3 anos depois, eu estava jogando com eles. Esse foi o maior time que o Brasil já teve. Primeiro porque tinha 4 bicampeões mundiais. E recente.
numa época que o Brasil era o segundo esporte. O basquete era o segundo esporte do Brasil na época. Muito praticado. E muita divulgação. Antigamente tinha 2 ou 3 televisões abertas que cobriam o campeonato. Então esse foi o meu começo. Nesse time eu tive a chance, porque lógico, tudo na vida é uma questão da oportunidade. Eu era jogador do juvenil, né? E o técnico do juvenil infantil era o Mical, não sei se você lembra do Mical. Então, o Mical, ele era técnico juvenil e ele era jogador do adulto. E ele acabou me levando para o adulto, né? Até meio forçando a barra. Na época, o técnico nosso é o professor Moacir Brown de Dayuto, que dia 13 agora vai ter uma festa de comemoração em São Paulo. Ele está vivo, 100 anos. Que bacana. O SESI em São Paulo está promovendo uma festa em torno disso. Ele era o nosso técnico. Então, eu embarquei. E no Corinthians, eu fui para a Olimpíada com 18 anos. Na época, eu era o jogador mais novo. Você foi para a Olimpíada do México em 68? Você já estava lá. Você disputou a Olimpíada do México em 68? E Munique 72. O Montreal 76 já não, mas Montreal o Brasil ficou fora. Ficou fora já. E na Rússia, na sequência que eu ainda jogava, o Brasil, você vai lembrar, por causa do boicote. Do boicote. Estados Unidos e os aliados americanos não foram e o Brasil acabou sendo convidado. Esse eu não fui, eu pedi dispensa. Porque naquela época era muito complicado. Né? E no Corinthians a gente ganhou, se não me engano, os 2 ou 3 campeonatos paulistas, fomos campeão sul-americano 2 vezes. Você disputou o Mundial pelo Corinthians? Isso, nós disputamos o Mundial, nós fomos vice-campeão em Varese, na Itália. Você perdeu do Real Madrid ou não? Não, não foi dele, não. Foi um time de Cantu. Se não me engano, era... O Pedro Luiz, falecido, Zé, que jogou basquete tanto tempo, ex-prefeito da nossa cidade, aqui, um grande esportista, me contou que uma vez teve um jogo do Corinthians contra o Real Madrid, isso não estou bem certo, mas que naquele tempo que bola só valia 2 pontos, não tinha de 3, o jogo foi centenário. E que o pessoal recebeu o bicho como se tivesse vencido o jogo, porque o Real Madrid tinha um timaço. Mas eu não sei se foi amistoso no Parque São Jorge. Eu ainda não tinha chegado ao Corinthians, mas esse jogo é considerado um dos maiores jogos da história do basquete brasileiro. Como você falou, era cesta de 2 e de 1. Se não me engano, foi 121-17. Você conhece bem o ginásio do Corinthians. Parece-me que tinham 17 mil pessoas lá dentro, fora o que ficou de fora. Eu me lembro que isso aí foi uma loucura. E o Real Madrid, na época, era o maior time de basquete no mundo. Todos os campeonatos mundiais, que o campeonato mundial, o formato do campeonato mundial de clubes era diferente. Não é igual hoje, esse intercontinental, que é um da Europa, um da América do Sul, 2 jogos só. Lá não, lá participavam 4, 5 equipes. Você falou do placar, 121 a 17 ou 117? Não, a 117. 117, tá. 121 a 117. E um jogo que chegou no momento que não dava para saber quem que ia ganhar. Quem que ia ganhar. Foi monumental, o Vlamir, a Mauri, o Rosa Branca, foi um verdadeiro show de basquete. Infelizmente eu não vi. Você não estava lá. O Corinthians sempre teve uma tradição enorme no basquete nesse período. Eu me lembro de confrontos memoráveis com o Palmeiras, né? Sempre decidindo o título paulista. Palmeiras e Sírio. Sírio também, verdade. Grandes jogos, né? E hoje, Zé, a gente não tem mais. O próprio Palmeiras, essa semana, anunciou o fim do basquete profissional, né, André? Só está com as categorias de base. O Corinthians, não sei quanto tempo faz que não tem um time A última vez foi aquele time do Oscar. Do Oscar, que fez faz tempo já. Faz muita falta, Zé Geraldo, os times de camisa, os times de futebol no basquete? Fazem falta? Eu acho que fazem muita. Porque o time de futebol, ele já tem a garantia de você ter torcedor. Qualquer lugar que for ter jogo, você tem um torcedor. Mas isso aí mudou muito. Porque, por exemplo, na época do Corinthians, quando nós jogávamos lá, foi aquela época de seca do Corinthians. Que só dava Pelé e companhia, e às vezes o Palmeiras. No futebol dava moedas, mas no basquete... E o basquete no clube naquela época, o presidente Vadir Lu, o basquete era o que ganhava título para o Corinthians. Você entendeu? Então a gente tinha esse momento lá. Para a infelicidade do Carmo palmeirense, né? Mas o Zé Geraldo é palmeirense também. Mas a torcida ia, né, Zé? Ele já rebateu rapidinho. Eles sabiam disso, Zé, na época que você torcia para o Palmeiras, ou era uma coisa que tinha que esconder? Não, foi assim, a vida foi assim, ó. Eu era santista, porque todo mundo torcia por causa do Santos, porque era só o Santos que ganhava. Então eu era santista. Fui jogar no Corinthians, continuei santista. A minha ida para o Palmeiras, ela tem uma história até engraçada. Porque naquela época era diferente de hoje. Você tinha uma lei de estágio, que
que quando você mudava de um clube para o outro, obrigatoriamente você ia ficar 1 ano, 13 meses sem jogar, a não ser que o clube te liberasse através de uma carta de cessão. E na época, o Corinthians estava negociando o Baldock, que era um zagueiro central do Palmeiras, para ir jogar no Corinthians. Então, e do Corinthians foi também um jogador. Então eu entrei nesse rolo aí. Do Corinthians, jogador para o Palmeiras, foi o Polaco, outro zagueiro, que foi para o Palmeiras, e o Baldock foi para o Corinthians. Isso aí mesmo. Só que naquela época não tinha isso que existia hoje. Eu assistia muito jogo no Pacaembu, Corinthians Palmeiras, Corinthians e Santos, e a torcida era uma coisa só, misturava todo mundo, era muita família, não tinha isso. E no jogo de futebol era uma coisa saudável e não era uma coisa perigosa. Verdade. E não tinha ainda essa muita rivalidade. Hoje, se acontecesse isso, eu tinha que ficar em casa pelo menos uns 3 meses escondido. E aí você foi liberado, pai? Você não precisou cumprir estágio? Aí eu não precisei cumprir estágio. Juntou o futebol ali com isso, aí eu fui pro Palmeiras. E aí você pegou uma fase boa também. Também, o Palmeiras. Eu, graças a Deus... Você jogou em time grande, aí né? virou pro palmeirense, então. Depois não, mas eu conto história. Eu tive uma felicidade na vida, igual você falou, só joguei em time bom. Né? Eu posso falar que eu não joguei em time ruim. Era verdade. Então era sempre time que estava ganhando título. No Palmeiras, a nossa parte de preparação física, rudimentar demais da época, a gente tinha às vezes uma participação no treino junto com o futebol. Então era uma época de Leão, Luiz Pereira, Leivinho, né? Leivinha. Dudu, então, Guia, César. Isso, a gente criou uma amizade muito grande a ponto deles irem, inclusive, assistir jogo nosso, né? Então, essa proximidade, eu acabei sendo um fã do Palmeiras, né? E eu fiquei lá também 5 anos. Lá nós ganhamos dois campeonatos paulistas. Aí nós disputamos brasileiro, sul-americano não cheguei a jogar. E foi uma passagem muito vitoriosa e uma turma muito boa, um time muito forte. Né? E que tem, a gente conta no próximo bloco. Que tem a célebre final contra o Jacareí, que nós vamos contar. Isso aqui. Aí não foi um jogo, foi uma guerra. Com direito a tudo. Nós vamos falar sobre isso na volta aqui do nosso Band Vale Esportes, que hoje recebe o Zé Geraldo, cracaço do basquete brasileiro, de grandes histórias. Daqui a pouco ele vai contar um pouco. Teve na Olimpíada de Munique, em 72, onde ocorreu aquele atentado, né? Todo mundo sabe, tantos atletas foram mortos e coisa e tal. O Zé estava lá com a seleção brasileira e a gente volta daqui a pouquinho com o Band Vale Esportes, com a segunda parte, com o Zé Geraldo de Castro, nosso Zé Geraldo do basquete. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias. E almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, gente, final de semana chegou, hoje sabadão é dia de você visitar o shopping com a sua família, com os seus amigos, com o seu namorado, com a sua esposa. Mas eu não tô falando de qualquer shopping não, eu tô falando da expansão do Vale Sul Shopping, que com certeza vai te surpreender. Você quer saber por quê? Começando pelo estacionamento com manobrista no subsolo, você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Além disso, tem tuning de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como o MMA, tem academia com octógono e ringue sensacional, mega livraria, cafés deliciosos, empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar e muitas lojas para você aproveitar. Portanto, não tem desculpa, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando o esporte da nossa região. Vale a pena prestigiar. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas.
Meu amigo da TV Band Vale, você que está nos honrando com a sua audiência, acompanhando o Band Vale Esportes deste sábado, você pode acompanhar o nosso programa também no site, que é o www.bandvalesportes.com.br. Tem lá todos os programas, né, Andressa Lopes? Desde o primeiro programa que nós fizemos em agosto do ano passado. E onde mais? O que mais tem? Se a pessoa quiser rever, é só entrar lá, que já está tudo certinho. Além disso, tem o nosso facebook.com/bandvalesportes, onde tem as novidades, algumas fotos dos entrevistados que nós já fizemos e também dos próximos. Inclusive, deste sábado e do próximo também, você fica ligado. Continue nos acompanhando, a gente volta já. Você já conhece a nova Flor de Pê Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pê Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pê Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, e atenção você de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Eu conheço um lugar maravilhoso que você pode visitar com a sua família, com o seu namorado ou a sua namorada, com os seus filhos, com os seus amigos, tranquilamente. Sabe o que eu tô falando? É da expansão do Vale Sul Shopping, que com certeza vai te surpreender. Começando, gente, pelo estacionamento com manobrista no subsolo, que você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Além disso, tem tuning de carros, tem equipamentos para skate e artes marciais como o MMA, academia com octógono e ringue, mega livrarias, tem cafés deliciosos, tem também empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais para você presentear quem você ama. Além disso, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e muitas lojas, as melhores lojas para você, além de um moderno boliche com um snooker bar. Não tem desculpa, hein? Hoje, sabadão, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Viu só que rapidinho? Já estamos de volta com o Band Vale Esportes para o segundo bloco, falando hoje de basquete com uma pessoa muito querida, muito experiente, que é o Zé Geraldo do basquete, agora assumindo a supervisão do São José Basquetebol, mas a gente está aqui hoje mesmo para contar a história. A gente terminou o primeiro bloco, Zé, falando do Palmeiras, que você jogava lá, e aí foi citado a grande final contra o Trianon, que foi uma guerra de guerra mesmo. Como é que foi esse jogo? O Carmo, naquela época você já devia acompanhar, era terrível o basquete, né? Eu acompanhava. Você ia jogar em Franca, era difícil, você ia jogar em Piracicaba, em Rio Claro. Você diz terrível por causa de briga entre jogadores e torcida. Não tem, porque naquela época não tinha segurança, não tinha falta técnica se alguém jogasse alguma coisa, então ganha de tudo na quadra. E essa final específica com o Jacareí, ela ficou histórica. O Palmeiras nas finais, no primeiro jogo da final, foi no Palmeiras, lá no Parque Antártico. E nós estávamos estreando o argentino, Gonzalez. Da seleção argentina e tudo mais. E a gente tinha aqui o Edivar. O Edivar sempre foi carne de pescoço, né? E eles se enfrentavam pela seleção. E o outro, o Edivar era um jogador fenomenal, né? E ele já vinha com uma diferença do Gonzalez por causa de seleção. Então foi um duelo à parte lá no Palmeiras. E acabando o jogo no Palmeiras, o time do Trianon saiu 14 ou 15 pontos na nossa frente. No Trianon era um timaço, tinha Edivar, Pedro Vives, o Biratã, Josildo, o Walter. O Walter, né? Que depois foi árbitro de futebol. E depois que acabou o jogo, a gente só escutou o barulho lá de dentro. Quebraram tudo de Jacareí, ônibus. Nossa. Teve gente, acho que chegou em Jacareí 2 dias depois. Foi um horror. De lá de dentro do ginásio dava para escutar a correria e o tumulto. Quando nós viemos para cá, o jogo foi aqui no tênis. A torcida de Jacareí bloqueou um pedaço ali, a torcida do Palmeiras não conseguiu entrar.
Aqui foi até, não teve muito... Mais tranquilo em relação à torcida. É, nós ganhamos o jogo lá, perdemos aqui. E o terceiro jogo foi pro Taquaral. Campinas. É, e lá no Taquaral a gente, se não me engano, o jogo foi 14 pontos de diferença. É, mas... Se a gente fosse contar isso aí, é muito tempo, mas foi tumultuadíssimo. Eu não me lembro de ter participado de uma final desse jeito. Nem de sul-americano quanto argentino. Só quebrava o pau. Você falou do timaço do Trianon, mas o Palmeiras também, que era você, o Adilson, irmão do Ditão, do futebol? Isso, o Guerma Gonzalez e Carioquinha. O Oscar estava surgindo nessa época? Não, o Oscar nessa época ainda não. O Oscar surgiu no Palmeiras, no né, Palmeiras. Zé? Ele veio de Brasília com 16 anos, ele era infantil. O Oscar foi um fenômeno, né? O Oscar, quando chegou lá, grandão, magrelão, mas era um jogador no infantil de 60 pontos. Nossa. O moleque tinha medo dele. Bola de 2 só. Ô Zé, você viveu 2 gerações. A gente citou aquela geração do time bicampeão mundial, Rosa Branca, Vlamir, todo mundo. E depois a geração um pouquinho mais depois com o Carioquinha, com o Marquinhos, já, bom, entrando o Oscar e tudo mais e tal. O maior jogador da história do basquete brasileiro, quem foi? Para mim, o Biratã Pereira Maciel. O Biratã. Eu falo do Bira porque assim, o Vlamir foi, nossa... Eu achava que era o Vlamir, eu vi não, pouquíssimo do Vlamir. Eu acho que são os 3 jogadores. Vlamir, Oscar Vlamir, Amauri e o Biratã. Mais do que o Oscar. Porque assim, ó, o Oscar, um baita de um jogador, ninguém vai negar. Mas em termos de título, ele não se aproxima de longe do Vlamir, do Amauri e do Biratã. O Oscar, ele tem aquele título famoso, que pesou muito, né, que foi o Pan-Americano de 87, que ele foi lá em Indianápolis, Estados Unidos, que ele e o Marcel... Destruíram a seleção dos Estados Unidos. Mas você pega o Vlamir é bicampeão mundial, 2 vice-mundiais de clube, N títulos de campeonato dentro do Brasil e sul-americano. Então, por título, o Oscar não se compara a Vlamir Marques, a Amauri, ao Biratã. Eu falo do Bira porque naquela época era o Bira sozinho, o cara que pegava o rebote dava ponto para esses caras, dava bola para esses caras fazerem. Então o Bira, que era a força daquele time. O Amauri era muito cérebro. É a mesma coisa você fazer pegar a Hortência e Paulo. A Hortência era o Vlamir Marques e a Paula o Bira. Oscar Marcel. O Marcel era um Amauri. Não, Amauri. A Paula era um estilo de jogo tipo Amauri e a Hortência Vlamir Marques. Se completava, né? Pontuação, isso. Como a mesma coisa que aconteceu com o Oscar Marcel, entendeu? Mas, para mim, o maior jogador que nós tivemos foi o Biratã. Para mim. O Biratã tinha aquele gancho, que era um negócio fantástico. Como é que fazia aquela cesta assim, né? Que negócio espetacular. E o Bira, ele teve a maior passagem dele como jogador foi no Mundial da Iugoslávia, em 70. O Brasil fez, se não me engano, 2 ou 3 prorrogações contra a Rússia, com jogadores da linha 12, 13, 14, e ele sozinho. Tanto é que ele saiu dali e assinou um contrato com o time de Veneza, onde ele jogou 2 anos. E já foi embora. Não podemos perder isso. Ô Zé, você tem 1,90 m... Eu tenho 2 metros. 2 metros de altura. Por que lateral, que é chamado na época, o ala, e não pivô? Eu era meio magrelão, né? Então eu não tinha muito físico para trombar. Mas o basquete daquela época, você não tinha muito posição definida. E o Mical nunca me pôs, na época do juvenil, para jogar de pivô de costa para cesta. Mas era assim, se eu pegasse um jogador igual o meu tamanho, eu ia jogar de lateral. Se alguém que viesse me marcar fosse bem menor que eu jogava de pivô. Entendeu? Então tinha essa variação. Ô Zé, e aí você veio para o tênis clube, naquele timaço, que o Edivar já era o técnico, aquele quinteto que qualquer torcedor de basquete da região conhece, você, o Biratã, Nilo, Carioquinha e o Marcelo Vitor. Ficou famoso, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. Sempre grande franca, né, dos irmãos Célio Rubens, Totó, Robertão. Fora o que eles fizeram com a gente lá no sul-americano. E aí... Isso é uma coisa que a gente não engole. Mas o que aconteceu de... O jogo nosso ficou assim. Vocês e Franca era uma guerra. Ficou empatado 3 times. Nós, Obras Sanitárias e não sei quem lá. E a gente dependia de Franca. A gente tanto é que foi para o ginásio assistir o jogo que a gente podia comemorar. E Franca, se ganhasse do Obras Sanitárias de 1 ponto, a gente era campeão. Franca abriu 15 no primeiro tempo.
E no título era de vocês. No segundo tempo, simplesmente eles não jogaram. Deixa. Se não é para nós, não vai ser para Não vai ser para vocês. Quer dizer, Em vez de ajudar um time... naquela época, a rivalidade também era terrível. Porque eles estavam perdendo direto para vocês. Isso, a rivalidade era terrível. Então, a gente acabou não tendo sucesso. Mas foi uma nada de fair play, já nada de... Não, jogo, vamos ganhar vamos ajudar. Esse período foi o terceiro grande time da sua carreira. Vamos colocar Corinthians, Palmeiras e o Tênis Clube. Não, em Franca também, né? A Franca, você vai passar por lá. Foi com um bicampeonato em Franca. Nós fomos tipo o tempo do Clube dos Bagres ou do Emanuel? Foi na minha época que eu fui quando eu fui para lá era Emanuel. Não, Amazonas. Amazonas, Clube dos Bagres, Emanuel. Mudava de nome, mas o time era... Lá nós somos bicampeões paulistas, campeão brasileiro e campeão sul-americano. Mas Franca é o que tem mais número de títulos no basquete brasileiro. bonito, né? Mas quando nós voltamos do Sul-Americano... Não é capital brasileiro do basquete, né? Quando nós voltamos do Sul-Americano, nós chegamos lá 3 horas da manhã. Você conhece lá, aquela praça? Sim. Você não imagina o que tinha de gente naquilo. Pessoal, na Franca o pessoal respira basquete, esperando a gente na estrada. Quando eu vi, eu fiquei assustado. Parece que a cidade inteira, às 3 horas da manhã, estava na praça. Esperando vocês com festa. Sabe por que acabou o time aqui do basquete São José, que era patrocinado pela caderneta de poupança ASPA? Então, até hoje a gente não entende, cara. Que porque time, tinha tudo para continuar. Diziam na época que a Kodak se interessou por patrocinar a gente. Eu não sei porquê. Aqui em São José, a gente tem assim, né, cara? A gente tem uma história muito boa de basquete, bastante história de acabar. De acabar. Comigo mesmo foram 3. Verdade. Quando eu cheguei aqui, acabou. Depois um time que nós montamos, fomos campeão da 2, acabou. O time da Embraer, acabou. Né? Então eu acho que a gente sempre fala o seguinte, quando a Secretaria de Esportes, com esse projeto da FADEMP, começou a tomar conta, aí mudou, aí estabilizou, né? Tem aí os seus altos e baixos, como agora, mas é tudo por fator econômico. Mas não pode parar, né? Não pode parar. Porque se você parar, o difícil depois é recomeçar. Continuar de novo. Estamos chegando no final aqui da nossa conversa com o Zé Geraldo. Passa muito rápido o tempo. Já falei que o programa tem que ser 1 hora, né, Deus? Para a gente poder, no mínimo... Exatamente. Não dá tempo de conta algumas histórias. Algumas de tantas e tantas histórias que o Zé Geraldo sabe tem. Um dia a gente volta e fala da seleção brasileira. De seleção brasileira, que eu ia falar de Olimpíada. Mas eu queria terminar, Zé. Não vamos nem falar do basquete josense, segue no dia a dia a gente comenta. De Olimpíada... como é que foi o 72 em Munique, aquele pavor todo lá? Então, eu participei de 2 Olimpíadas que foram marcadas por protestos. Né? No México foram os Panteras Negras. E tanto é que foi feito um filme a respeito da Olimpíada chamado A Última Olimpíada Livre. Né? Se não me engano é isso, que foi o México. A partir de Munique mudou a história de Olimpíada. Né? Munique já foi violência. Aquele atentado contra os palestinos é o primeiro atentado terrorista fora daquela região lá, onde mudou todo o cenário. Né? Uma festa do esporte que acontece um fato teve desse, a ponto né? de acabar. Né? Quase não continua. A gente né? vivia num estresse terrível. Vocês ficaram presos na Vila Olímpica? Não. Eu, quando fiquei sabendo da notícia, eu estava fora. Aí você não podia entrar? Aí o exército tinha tomado conta da Olimpíada, tinha tanque para todo lado, cercado inteiro. A chegada na Olimpíada para atleta era por baixo, no estacionamento, tudo com ninho de metralhadora, cachorro, tinha de tudo lá dentro. Sabe quem puder. Coisa foi. O esporte saiu perdendo. Zé Geraldo, prazer imenso tê-lo aqui. O prazer contar um pouco de história. Se precisar de história, nós estamos aí para contar. Obrigada. Prazer, bem. O prazer é todo meu. É muito prazer. É muito bom estar aqui com vocês. Falar um pouco de esporte, falar um pouco de basquete com esse cidadão aqui que é um dos meus ídolos na história do esporte de São José. Realmente um homem que marcou presente de maneira extraordinária no basquete joseense, jogando aí em seleção brasileira, em grandes clubes do nosso basquete. E agora continua com o seu trabalho junto ao basquete joseense. E nós vamos embora, né, Andressa? Nós vamos embora porque é final de semana, sabadão, você tem que aproveitar também o nosso grande patrocinador que sempre apoia o esporte da nossa região. Eu estou falando do Vale Sul Shopping. Aproveite, final de semana, feriadão agora estendido, né? Para você poder aproveitar com a sua família, com seus amigos. Vale Sul Shopping. Antônio Carlos, a gente volta semana que vem, né? Se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço, bom fim de semana. Juiz, hein? Se cuidem. Até mais. Tchau, Zé. Tchau. Tchau, tchau. Band
Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos.